Fala aí pessoal, bacana? Seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre uma Ford Transit 2.2, ano 2013, um veículo Euro 5 que tem bastante tecnologia e particularidade de cada sistema. Eu acredito que você que está aí do outro lado tem alguma dúvida sobre esse veículo. É um veículo que você tem que ter bastante conhecimento aplicado em cada sistema dele. Você pode notar que as informações técnicas, quando se fala de Ford Transit, a gente levando o diagnóstico por sistema de carroceria, módulo BCM, a linha de informações técnicas, ela diminui. O que acontece com esse veículo? Ele tem um defeito que dá para a gente retirar um bom diagnóstico só olhando para o painel. Então você dá partida, o veículo funciona o motor, tudo normal, você liga a seta, pisca-alerta, ele funciona tudo, só que quando você liga o circuito de lanterna, que é aquela iluminação, né, da parte frontal, né, a parte da frente do veículo e a de trás, esse veículo tem luz de baú também, tem no teto lá em cima no baú, né? Tem as de teto também, que é da gabine. O que acontece? Ele cai todos os ponteiros do painel. Só que a lanterna continua funcionando. Qual é a linha de diagnóstico que você consegue tirar com isso? Para um pouquinho e pensa. Eu ligo a lanterna, cai todos os ponteiros do painel. Acende todas as luzes de advertência de módulo. Eu desligo a lanterna, volta tudo ao normal. Então, eu só posso tirar uma conclusão. Eu tenho um defeito de comunicação de rede. Como assim, professor, um defeito de comunicação de rede? A Ford Transit, as informações que tem no módulo de injeção, que o módulo de carroceria precisa, que o painel precisa, da BC e também do módulo de injeção, é tudo via rede CAN. Mas o que é rede CAN? Rede CAN são o que? É utilizado para quê? Para a comunicação de protocolo. Um exemplo, o painel precisa informar para o condutor a rotação do motor, o RPM. Quem vai fornecer esse RPM? O módulo de injeção. O painel precisa informar para você que é condutor a temperatura do motor. Quem vai informar? O módulo de injeção. Através de quem? Através da rede CAN. Quando você colocar a chave na ignição, você tem o sistema imobilizador, que é o antifurto. Como que a informação da chave, o código da chave, vai viajar até o módulo de injeção, comparar o código que está na chave e dar o OK para habilitar a partida? Nesse veículo, pro rede CAN. Então, olha que interessante. Se você que está aí do outro lado tem dúvidas o que é uma comunicação de rede, como funciona uma comunicação de rede, estamos falando somente de rede CAN. Temos rede linha K, rede LIN, rede SENT. E sem falar outros sinais que tem no carro, tá? Tem PWM, tem onda quadrada. Em PWM, então, tem variáveis e variáveis, ok? Aí começa a colocar frequência, que não tem variação de frequência. Olha só o tanto de coisa que temos só num pacote, em um veículo. Se você tem dúvida, a gente elaborou um curso de multímetro. Junto com isso, a gente está te dando um bônus, que é o quê? Comunicação de redes. Então você vai aprender a operar o multímetro em todas as escalas e vai aprender a analisar redes com multímetro, e você vai ver essa rede operando no osciloscópio.
e a gente explicando, né, os protocolos. Por que que você tem, né, numa rede CAN protocolo positivo, o outro protocolo negativo? Como que eu faço esse diagnóstico? Como que eu faço uma simulação para me ver se o defeito é módulo, para me ver se o defeito é chicote, para me ver se o outro circuito está fechando curto-circuito numa rede CAN? Então tem tudo bem explicado nesse curso, ok? Vai ser mais ou menos o que você vai ver nesse vídeo da Ford Transit, tá? Então espere mais um pouquinho que você vai acompanhar de perto esse diagnóstico, que bacana, e o que foi preciso fazer para chegar nos finalmente, porque o que eu vejo por aí, você tem um defeito de rede, a pessoa vai lá e passa o fio por fora. Cuidado com passar fio por fora. Afinal de contas, você tem que saber a origem do defeito. Por que que está dando defeito? O que que ocasionou o defeito? E como eu posso fazer para resolver? Não como eu posso fazer uma adaptação. A adaptação pode sair de uma maneira mais fácil, mas pode sair no final a conta mais alta. Tá bom? Então esse veículo, o defeito dele é que ele derruba a rede quando eu ligo a lanterna. Então, quando falamos de rede, tá? Deixa eu pegar outro pincel, que esse daqui acho que já está chegando à sua vida útil. Quando falamos de rede CAN, a gente está falando de duas redes, tá? A CAN alta e a CAN baixa. Ok? Então estamos falando de diagnóstico de duas redes. Então temos que saber a tensão de referência que essas duas redes, tá? Essas duas redes trabalham. Como é o funcionamento dessa rede? Qual é a tensão de referência? O que que a gente consegue ver no multímetro? Conseguimos ver no multímetro a tensão de referência. A comunicação, o protocolo, você só consegue analisar com o osciloscópio, ok? Então, olha só que interessante. Nesse veículo, o que que temos nesse veículo? Isso daqui, ó. Temos aqui o painel, tá? Temos o módulo de injeção, ok? Que é a ECU. Temos o que? A BC, que é o módulo de carroceria. O defeito estava se encontrando nesses três módulos. Então, de uma forma bem simples, tá? Cada módulo desse, a gente tem a comunicação CAN, que é o que? Nada mais, né? Um fio que vai de um módulo para outro. Então, o que vamos ter no máximo aqui, tá? Eu vou pegar aqui no meio do fio mesmo, são a ramificação das redes. Aqui também temos ABS, tá, pessoal? Só que eu não vou colocar o ABS porque o defeito estava aqui entre esses três. Junto com os fios de rede CAN, você vai ter vários outros fios. Você vai ter fio de lanterna, fio de seta, entendeu?
tudo que são tipo de circuito, esses fios vão estar no meio do chicote elétrico. Nesse caso, tivemos um curto-circuito da rede. O que que é? Então, eu tinha aqui o quê? Né? No caso, o fio de lanterna, ele sai de dentro do módulo BC, que é o módulo de carroceria. Então, eu vou fazer aqui o sinal aqui do fio de lanterna. Então, o fio de lanterna saía, tá? E por algum instante, ele fechou curto. E o fio de lanterna, você sabe me dizer quantos volts circula por ele? 12 volts. Então, o que que acontece? A tensão de referência que você tem nessa rede, ela morre e vai ter o quê? 12 volts. Quando você passar o scanner, o que que vai falar? Curto, né? Vai dar lá um DTC, e aí vai depender de sistema para sistema, até em questão do scanner, né? A descrição do código pode mudar até mesmo de scanner para scanner, tá bom? Você pode ter aqui um erro de rede CAN, falando que está em circuito, curto-circuito ao positivo, a massa, tá? Um erro de protocolo, vai depender de sistema para sistema. Agora eu te pergunto, como que você vai realizar esse diagnóstico? Como que você vai saber que tal fio está em curto com a rede? Outra coisa importante, sabemos que está em curto com a rede, mas qual fio da lanterna? É a CAN de alta? É a CAN de alta que está em curto ou a CAN de baixa? Entende quando eu falo que tem que entender de particularidade de sistema, como realizar o diagnóstico? É disso que eu estou falando. Eu vejo muito comentário, osciloscópio isso. O osciloscópio é uma excelente ferramenta, mas é só uma arma a mais para você levar para a guerra, para você estar habilitado para lidar com o diagnóstico. A nossa velha guarda, ela nunca pode faltar, que é o multímetro. Eu vou falar para você, a maioria dos diagnósticos eu começo com o multímetro, tá? Ah, Gustavo, mas né, eu fiz um curso, depois que eu fiz o curso de osciloscópio eu fiquei esperto no diagnóstico. Sim, mas você tem que entender de sistemas do veículo, ok? Você tem que aprender como funciona uma rede CAN, como funciona uma linha K, como funciona uma rede LIN, como funciona uma rede SENT, como que funciona um bico injetor a diesel, como que funciona a bomba de alta, como que funciona a M-Prop, como que funciona uma DRV, entende? Como que funciona um sensor de rotação do tipo indutivo, do tipo Hall, do tipo resistivo Hall. É disso que eu estou falando, tá? As ferramentas, cada uma tem um nível de diagnóstico. O multímetro, eu consigo ver teste de curto, teste de tensões de referência, frequência de trabalho. Alguns multímetros me dá temperatura de trabalho, me dá ciclo DUT de trabalho, ok? E algumas coisinhas a mais que eu posso estar esquecendo, tá? Então, cada ferramenta tem um limite, ok? O osciloscópio ele é uma ferramenta mais avançada. Ele é o multímetro inteiro mais o tempo. O que que é o tempo? O tempo nada mais é do que aquela linha que fica assim, ó, tá? Aquela linha. Nossa, é tanta aula que a gente já deu, que eu acho que os pincel já tá falhando, tá, pessoal? Desculpa aí, eu vou providenciar a troca, beleza? Mas vamos lá, o foco é o conteúdo. Então, o osciloscópio ele te oferece uma coisa maior, que é o tempo. Você vê o trabalho, mas se você entende do sistema, acabou.
tá bom? Então, fique no vídeo e veja como a gente realizou o diagnóstico desse veículo e o que a gente fez para solucionar. Bacana? Vamos se atentar na configuração de painel desse veículo. É um veículo bem interessante, pois possui uma eletrônica embarcada bem interessante. Transmissão manual. As caixas de fusíveis elétricas desse veículo fica localizado aqui no porta-luva. Ver se eu consigo. Fica localizado aqui, você tira o porta-luva. A gente tem acesso aqui às caixas de fusível. Ali ela está desmontada. E esse veículo ele está com um defeito bem interessante. É um defeito que parece ser simples, mas ao mesmo tempo ele é um pouco complexo. A gente teve pequenos avanços aqui no diagnóstico dele, tá? A gente suspeita do que pode ser, mas ainda não tem a conclusão do diagnóstico. Vai ter que avançar um pouquinho mais. Vamos na parte de motor ali para a gente conhecer a mecânica, a eletrônica que tem agregada nesse motor. Então, temos aqui o cofre do motor e um motor. Temos aí os bicos injetores. Então, um veículo 4 cilindros, temos 4 bicos. Como eu já disse, um veículo a diesel. Do nosso lado esquerdo aqui de frente com o veículo temos o filtro de combustível. Na saída do filtro de ar temos aí o sensor MAF. É um veículo, deixa eu ver se ele já possui módulo ABS, tá? Acho que o módulo ABS desse veículo fica um pouco escondido, fica bem ali atrás, né? Ou aqui de baixo, ó, um pouco escondido. Aqui temos a caixa de fusível, tá? Módulo do motor do lado do reservatório de água. Se esse veículo, deixa eu ver com calma, tinha que pegar com bastante calma, se ele possui o módulo de ABS, tá? Então possui, fica localizado aqui, ó, abaixo da caixa de fusíveis, tá? Até sujei minha mão. Abaixo da caixa de fusíveis. Aqui tem uma caixa elétrica, né? Se consigo tá tirando aqui. Ó. Aqui a gente tem uma caixa elétrica. Aqui temos, né? Essa parte é bem interessante, né? Precisar colocar uma lâmpada de teste, até caneta de polaridade. A gente consegue fazer a fixação aí do aparelho para fazer os testes. Depois eu coloco. Logo aqui embaixo a gente tem a bomba de alta. A bomba de alta desse veículo é um pouco ruim o acesso, né? Então quando a gente vai desmontar a bomba de alta, tem que retirar a frente, mexer na corrente de comando, tá bom? Aqui dá pra gente ver superficial a válvula M-Prop, né? Olha ela ali, ó, com conector. Esse veículo na bomba de alta possui o sensor de temperatura de combustível também. É um veículo que tem bastante particularidade. Agora vamos voltar ali para a parte interna e passar o aparelho para você ver que defeito interessante desse carro. Então o veículo está aí com chave virada, né? Linha 15. Podemos observar ali que o airbag também não para de piscar. Vamos colocar o veículo no ponto morto.
da partida. Observe só que o veículo no momento está na marcha lenta e tudo está funcionando perfeitamente, né? Temos ali a engrenagem acesa. Isso significa que tem alguma avaria no sistema de injeção, tá? Controle de estabilidade. Então observa que tudo marca direitinho. Olha só que coisa interessante. Quando ligamos a lanterna, ó, observa o painel. Liguei a lanterna, os ponteiros caem, luz da injeção acende, tá? Desliguei, liguei a lanterna novamente, cai tudo. O painel fica tracejado e o módulo de injeção continua funcionando normalmente, né? Que é a parte do caso do funcionamento do motor. Vamos ver se o veículo acelera. Acelera normalmente. Você desliga a lanterna, o veículo volta a funcionar. Então esse é o defeito, né? O circuito de lanterna está interferindo aí no funcionamento do painel. Então podemos dar seta de um lado para o outro, farol alto, que não interfere. Somente quando liga a lanterna. Novamente liguei a lanterna. Ah, Gustavo, mas não está acendendo a lanterna no painel, né? Porque a gente cortou, né, o fio aqui, ó, de lanterna, tá cortado aqui, tá? Porque a gente pensou que poderia ser um curto-circuito relacionado com o painel, ok? Vamos entrar com o aparelho para a gente ver essa falha de pertinho usando o aparelho Scania. Então, com o Scania conectado, a gente estava ali na parte da injeção. Vamos entrar no painel. Vamos ver as falhas que temos no painel. Então, temos uma lista de falha aí, né? Vamos excluir. Pronto. Olha que interessante. Então, aqui eu tenho os dados da parte de painel. Ó, indicador do cinto de segurança não usado. Observe só que interessante. Da mesma forma que ele está piscando aqui, ó, embaixo, ele está piscando a luzinha do airbag. Vamos ligar a lanterna. Liguei a lanterna, esse ponteiro caiu, desconecta o aparelho. Desliga a lanterna, o ponteiro volta a funcionar de novo. E o scanner volta a conectar sozinho novamente. Voltou a conectar. Vamos ver quais as falhas. Ó, indicador do airbag, falha. Rede CAN. Função software compatível com ABS. Tá?
Vamos excluir as falhas novamente. Vamos sair no módulo de injeção. Interruptor de ignição, potenciômetro do mar, sensor de posição da borboleta muito baixo. Excluir. Sensor da posição não quer apagar. Essas duas falhas tá gravada na memória e não quer apagar. Potenciômetro mapa, sensor de posição da borboleta. Vamos entrar nos parâmetros. Então tem pressão de combustível, RPM, tudo ok. Balanceamento de cilindros. Vamos pegar aqui aparentemente a parte da borboleta. A gente não tem aqui nos parâmetros. Admissão, pressão, ar-condicionado, barômetro, gás, temperatura de combustível, posição da IGR, interruptores, pedal do acelerador, tá oscilando bem, né? Parte do pedal do acelerador. Ó, posição do pedal não deu porcentagem, pista 2, né? Sensor 2. Pode ser que a gente tenha uma falha no sistema, temos que analisar essa parte. A carga máxima de fuligem não tá das melhores, né? Mas vamos embora. Agora vamos fazer o teste para ver se o módulo de injeção desliga o aparelho. Vamos ver? O ponteiro desceu. E no modo de injeção não desliga o aparelho. É isso. Somente no painel mesmo que está desligando. Então está um defeito relacionado a módulo BC até painel. Quando eu falo módulo, identifica rede, alimentação, alguma coisa aí que está derrubando isso, né? Pode ser até um curto-circuito dentro do painel, alguma coisa instalada. A gente vai ter que vir fazendo um pente fino, verificando bem o que está acontecendo com o sistema. Então desmontamos o painel dessa Ford Transit. Analise o chicote, a estrutura do chicote do painel. Esse veículo possui dois chicotes, né? Normalmente as vans é só um, ele possui um aqui e o outro que passa na frente, colado aí praticamente no para-brisa. Daqui ele vai, desce lá na estrutura inferior do lado direito e aqui ele vai pro módulo de carroceria, tá? Então é um veículo que possui bastante conector, bastante encaixe. É um tipo de serviço que a gente vai ter que passar o olho em tudo praticamente, para não deixar sinal de outras coisas. É um serviço bem delicado, da onde a gente vai ter que vir
balançando os aterramentos para ver se não possui mau contato, ou refazer o aterramento, né, tirar e lixar, já para não possibilitar futuros defeitos aí de aterramento, tá? Então a gente vai estar fazendo essas verificações. Agora a gente vai eliminar esse curto-circuito, ficou muito mais fácil com o uso do multímetro. Até agora, o momento, a gente não usou o osciloscópio nesse trabalho. Acredito que se a gente usar o osciloscópio vai ser só mesmo na parte final do final de tudo, só para ver o protocolo de comunicação da rede. Para você que tem dúvida como usar o multímetro nesse tipo de serviço, a gente tem um curso aí de multímetro muito bom, tá? E uma das estratégias que eu usei para descobrir esse defeito aqui, que era chicote, eu passo no curso de multímetro. Então, vamos para cima e descobrir qual é o ponto desse chicote que está em curto. Então, encontramos, né, o primeiro curto-circuito, que foi bem aqui. A gente já fez uma parte do reparo, né? Temos aqui o termorretrátil colocado aqui na frente. Então, fizemos a substituição dos fios. Aqui temos os fios que foi trocado, né? Então eles acabou colando no outro aí, acabou fechando curto, olha só. A gente vai vir abrindo esse chicote de fora a fora para ver se não fechou curto-circuito aí mais para frente, né? É o chicote próximo do para-brisa. Então, é igual eu falei antes, ele se divide, é um próximo do para-brisa e o outro aqui, né, na parte da frente, onde faz a conexão do painel, das tomadas de ar, botão do pisca-alerta. E a gente vai verificando para sanar todo o defeito do veículo, ok? Chegando aqui na parte final do veículo aqui, já reparado, então a gente teve que reparar esse chicote aqui, ó, que vai por cima aí, próximo do para-brisa. Agora fizemos as conexões para que o carro, desta forma aqui, entre em funcionamento, que a gente possa testar e conseguir fazer o fechamento, a conclusão do serviço que foi realmente executado e tivemos sucesso. Então, vou virar a chave do veículo. Observa que acendeu o painel. Até o momento está normal. Vou colocar a alavanca no neutro. Vamos dar partida. Novamente, virar aqui. Não fiz o curso todo. Agora dá partida. Então o veículo entrou em funcionamento. Vai ter algumas luzes acesas. É normal. Por quê? O veículo está todo desmontado, tá? A luz da engrenagem, esse veículo, o cliente falou que tem uma peça que está desconectada, gostaria que a gente conectasse, então a gente vai conectar. Agora a gente vai fazer o teste de ligar a lanterna, tá? Então, aqui vamos ligar a lanterna, ligamos. Temos o indicador de lanterna ligada e não perdeu a rede, né? Parou o conflito com a rede de campo. Então, essa parte aqui está solucionada. Vou passar uma dica para vocês que desligar a lanterna, pronto, vai ajudar bastante aí em campo, tá? A gente, no final do percurso, o cliente falou que esse carro tinha o seguinte defeito e não era toda hora que acontecia. Quando você, com o veículo desligado, tá? Então, sem a chave estar no contato, você acionava o botão do pisca-alerta, ele não piscava no painel
acionando o pisca-alerta, mas piscava aqui, né, tá o odômetro, piscava a luz de porta aberta e os ponteiros ficavam variando. E na onde encontramos o defeito? Se você tem esse tipo de falha na sua Ford Transit, você vai se atentar a uma baixa quantidade de energia, na onde as alimentações são as alimentações positiva e negativa. Neste caso, o defeito se encontrava nas baterias. Esse veículo, para quem não sabe, ele possui duas baterias, tá? Uma é para o sistema de partida e a outra é para o sistema de carroceria. E o que acontece nesse caso? A de carroceria danifica e acaba tendo uma baixa carga. E aí o sistema de carroceria fica doido. Então você tem que fazer o quê? Uma substituição de bateria. Nesse caso aqui, trocamos as duas baterias, ok? E resolvemos esse outro defeito também, tá? Então agora, com o veículo funcionando, o que vamos fazer? As montagens, tá? Montar o painel, repor todas as peças no seu lugar. E a gente vai andar, né, com o veículo só mesmo para desencargo de consciência, tirar uma boa conclusão, tá? Vai encardaçar alguns chicotes também, nesse caso aqui, né? Tá original, mas é sempre bom estar isolado um pouco a mais, porque a gente tem aqui o contato direto com as barras do painel e a gente tem algumas quinas como aqui. Então, com o chicote em movimento, com o tempo pode vir, né, a danificar o chicote elétrico, tá bom? Então agora vamos se orientar aqui na parte da montagem, fazendo a conclusão desse veículo. Todos os defeitos que o cliente relatou para a gente, mais este último, está solucionado. E vamos para a montagem. Então, estamos chegando aí no finalmente da Ford Transit, tá? Já colocamos o painel, o chicote elétrico isolado e alinhado, né? Aqui está o chicote do painel. A gente está arrebitando, né, o painel. Esse painel aqui, ele não é parafusado. Tem a opção de colocar parafusado, né? Colocar esse tipo de presilha. Aí você pode colocar o tipo de parafuso com rosca soberba, tá? Dependendo da presilha que você colocar, lógico. Só que a gente tenta manter, né, o original do veículo. Então o Wellington tá ali fazendo a montagem, colocando os arrebites. A gente deixou o chicote do som saindo. Então fazendo o fechamento aqui, né, pessoal? O defeito do carro, né? Caía a rede CAN, tinha um curto, como foi mostrado aí acima do painel aqui, o chicote próximo do para-brisa. É aquilo, a gente desmonta e vai encontrando mais falhas, né? Então tinha uma falha do botão do pisca-alerta também, que quando apertava o pisca-alerta, piscava painel, ficava tudo doido. A gente teve que fazer a troca das duas baterias, tá? Então agora a gente vai seguir com os fechamentos, né? Montar tudo e entregar para o cliente. Então é isso aí, né, pessoal? Painel do veículo todo montado, ó, certinho, tá? Agora a gente desliga a lanterna, liga a lanterna, os ponteiros não caem mais, tá? A gente resolveu o problema do curto, né? A luz de injeção, né, controle de estabilidade tá aceso porque tá desligado uma peça ali. O cliente falou que ele, né, depois vai estar colocando. Há um defeito, avaria, né, no sistema de airbag, ele não quer que mexe por agora. Então é isso aí, tá? Então o veículo aí finalizado, né? Desliga o pisca-alerta. Esse carro tinha um outro defeito também, que ele desligado, né? Você apertava o pisca-alerta, ele piscava, todo o painel e os ponteiros ficavam variando. Então, né, agora tá normal. É isso aí. O painel todo desmontado, agora todo certinho.